Glória a Deus. Jesus é bom. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Esperar os irmãos chegarem aqui, para juntos nós podermos meditarmos em uma palavra. Glória a Deus. Deus é bom. Esperar um pouquinho, dizer aos irmãos que começaria 15 para as 9. Deus seja louvado. Glória ao nome do Senhor. Deus é bom. Tássio, Deus abençoe, meu querido. Mateus, Deus abençoe. Os irmãos chegarem aí para dar uma saudação abrangente a todos. Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus é bom em todo tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão José Vicente, Deus abençoe. Glória ao nome de Jesus Cristo, digno de louvor e adoração. Glória a Deus. Glórias a Deus. Esperando o povo chegar aí. Rapidinho a gente já entra na palavra. Desejando uma boa noite a todos. Que o Espírito Santo venha confortar, consolar a todos quanto precisam, e todos nós precisamos. Como dizem lá em Lamentações, as misericórdias do Senhor ela não têm fim, são a causa de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Então nós glorificamos a Deus pela sua misericórdia, pela sua bondade. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Deus seja louvado. Meus irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor, desejar uma boa noite, que Jesus possa alcançar a tua casa, a tua família, teu coração, tua necessidade. Eu fazia um tempinho já que eu não vinha fazendo live, né? E hoje trazer uma palavra ao coração dos irmãos, para a glória de Deus. Deus tem me chamado a atenção de uns dias para cá, a respeito daquilo que nós, nesse tempo, estamos plantando, né? Na verdade, nós estamos plantando. Se engana quem pensa que o fato de nós, nós estarmos em meio a isolamento, em meio a quarentena, né? Hoje já há uma abrangência já igual, né? Cidades e estados têm muita diferença, mas aqui na região de Campinas, né, estamos ainda. Pai seja convosco também, Denise. Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. Iago também, Deus abençoe. Minha prima Denise, um abraço. Então, irmãos, cada um de nós estamos em um período, e nesse período o reino não para, né? As coisas não param, e o Senhor me chamou a atenção a respeito daquilo que nós estamos plantando nesse tempo, né? E aí eu comecei a meditar sobre a plantação, né? Mais especificamente em Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Vou ler o 6 e o 8, né? Que diz assim, Gálatas 6 e 8. Aliás, 7, 8 e 9. Desculpe. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Vou parar aqui só no versículo 7 e depois a gente vai destrinchando o restante dos outros dois versículos.
A verdade é que Paulo está falando aos Gálatas, né, a igreja da Galácia, sobre plantação, né, aquilo que se planta no reino, aquilo que se planta na vida. E aqui é uma afirmação muito forte, onde Paulo está exortando a igreja para que não houvesse o erro, que Deus não se deixa escarnecer. Então, o primeiro ponto, Deus não se deixa escarnecer, ou seja, Deus não é levado pelas emoções ou pelas decisões da carne. Na verdade, o próprio Jesus falou que o Pai é Espírito, né? Então, Deus ele não age conforme aquilo que a carne assim quer agir, até mesmo porque a carne ela é pecaminosa, né? A carne é inclinada ao pecado, a carne ela é fraca. O próprio Jesus diz assim, olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, baseado naquilo que Jesus disse, já é um alerta para nós, que nós devemos andar em espírito, né? E a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o espírito. Isso é possível nós andarmos segundo o espírito pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus, meditando nela, praticando ela, nós vamos conseguir ter a nossa fé edificada, vamos conseguir ter a revelação da salvação, vamos, através da palavra, ter a santificação e, através da palavra, obviamente, conseguir a vida eterna. Então, Paulo está dizendo à igreja de Galácia, não erreis. Isso aqui é uma exortação, uma afirmação, não errem. É como se Paulo estivesse dizendo a senhora, preste muita vai dizer o porquê. Deus não se deixa escarnecer, né? Então Deus não vai agir em formas carnais. E aí ele vai dizer assim que cumprindo isso é necessário entender porque tudo que o homem plantar ou semear ele vai colher. Na verdade eu ouvi um provérbio, né, que principalmente no meio cristão se usa bastante que a semeadura ela é opcional, mas a colheita ela é certa, né? Então, na verdade, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Vou saudar mais alguns irmãos que estão chegando aqui. Irmão Isaías, irmã Isabel, Pai do Senhor, irmã Tayana, Pai do Senhor Jesus. Enfim, irmã Cássia, Pai do Senhor. Então, o que ocorre? É uma afirmativa, né? É uma afirmativa de Paulo. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. E aí vamos trazer um pouco para esse tempo nosso, onde a gente está vivendo um certo confinamento, né? Estamos assim, é claro que hoje a gente consegue perceber que as pessoas já não estão conseguindo mais manter esse confinamento, porque é uma coisa totalmente fora da nossa realidade. Mas o que de fato eu quero trazer para os irmãos nessa noite é que nós estamos vivendo um período diferente daquilo que nós estávamos acostumados, inclusive na nossa vida espiritual. Talvez o seu pastor, ou até mesmo eu, né? Ou até mesmo um pai de família, o sacerdote do lar, ele muitas das vezes cobra a sua família, cobra a si mesmo, o líder cobra a igreja para que venha orar, para que venha santificar, para que venha ler a palavra de Deus. Mas isso sempre veio anexar a igreja, ou seja, os cultos, a escola dominical, os trabalhos de retiro e tantas outras coisas mais que a igreja oferece, né, para que haja esse mútuo entendimento entre o corpo, né, o corpo de Cristo. Então, mas agora é diferente. Agora nós estamos já há mais de 60 dias, não na sua ampla maioria, podendo ir até o templo, né, podendo manter essa rotina de culto. Então, na realidade, nós estamos vivendo um período onde as nossas plantações ela não está ligada à religião, mas sim uma vida com Cristo, que na verdade é o que importa, né? Como a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ele é uma nova criatura, é uma vida. Paulo vai dizer, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então o que ocorre? Na realidade, a Bíblia sempre exige de nós essa vida, né? A rotina do culto, a igreja, irmão, não é uma invenção de homens, a igreja ela é instituída por Jesus. É necessário. Mas Deus agora não permitiu, por exemplo, como nos primórdios da igreja, os homens serem decapitados, serem perseguidos, serem mortos, né, por não negar a Cristo, mas permitiu para que uma igreja, e agora é uma coisa bem interessante, que até o
meu copastor, né, nós estávamos servindo nos lares a Santa Ceia. Graças a Deus servimos 110 Santas Ceias no domingo e nos lares. E ele falou uma coisa muito interessante, que esse momento que Deus reservou não é para uma placa ou para uma denominação, né? Não é para a Assembleia de Deus, da qual eu faço parte, ou de outra denominação, a qual você faça parte. E sim, Deus, ele reservou esse momento para a sua igreja, para a sua noiva, né? Todos nós estamos envolvidos, inseridos dentro dessa situação. E muito além daquilo que a gente podia imaginar, não só a nossa nação, mas como toda a humanidade, né? Então, é claro que em outras nações não tem essa liberdade que nós temos no Brasil, não tem essa acessibilidade aos templos, né? Até então nós vivemos, a igreja brasileira vivia, vamos dizer assim, vivia porque depois de tudo isso, irmão, nunca mais vai ser a mesma coisa. Então ela vivia uma realidade diferente. E aí, aonde eu quero chegar com os irmãos, na afirmativa de Paulo, que Deus não se deixa escarnecer e que ele diz assim, olha, não erre, siga o seu comportamento, porque Deus, a Bíblia diz que Deus é imutável, né? A Bíblia diz que é impossível que Deus minta, a Bíblia vai dizer que em Deus não há mudança nem sombra de variação, então Deus é reto, Deus ele é pleno. Então, o que nós estamos plantando? Porque é o que diz, o que o homem plantar, ele vai colher. Algumas pessoas vão ser surpreendidas depois dessa situação de pandemia, depois dessa situação de isolamento, e talvez algumas pessoas vão ser surpreendidas no decorrer do processo seguinte. Como isso? Porque agora tem algumas pessoas a gente vê, ontem eu estava vendo até uma mensagem, estava vendo ao vivo, do pastor Josué Brandão, que é um pastor que eu gosto muito ali da Bahia, e ele dizia sobre que estão abandonando a fé nesse tempo. Eu imagino que exatamente aonde eu vou chegar até o final dessa meditação na palavra, que será assim determinante aquilo que nós estamos plantando nesse período. Porque veja bem, irmão, se nós olharmos para o lado da carne, para o lado da confiança humana, nós vamos hoje tem uma facilidade muito grande acerca de televisão, internet, e as notícias, elas que vêm, elas não amenizaram. Mas nós, irmãos, a nossa esperança, ela não está naquilo que o homem determina, mas ela está naquilo que Deus determinou. E o próprio Senhor Jesus disse que os céus e a terra passarão, mas a sua palavra não vão de passar. Então Jesus garantiu que a igreja iria para com ele, a igreja iria passar por um processo e a igreja iria estar com o seu noivo. Então nós temos que continuar, né? Aqui que é a palavra-chave da onde eu quero chegar para com os irmãos. Eu separei vários versículos aqui, irmão, não sei se vai dar tempo, eu quero ser sucinto, né? Mas de repente eu não consigo trazer tudo aquilo que eu separei para essa noite. Mas o fato é, o que nós estamos plantando? Aí eu vou ler o versículo Gálatas 6:8, versículo 8, que diz assim, ó, porque o que semeia na carne, ceifará corrupção, e o que semeia no Espírito, ceifará a vida eterna. Corrupção, na verdade, ele é o mesmo sentido de injustiça, né? E injustiça e corrupção está ligado, até marquei aqui, ó. Corrupção é a adulteração das características originais, né? Por isso que Paulo diz a Timóteo, tudo é puro para aqueles que são puros, né? E aí a corrupção ela é um adultério, né? Muda a verdade, muda aquilo que a palavra de Deus coloca como que eu posso dizer? Como regra, e começa a relativizar, né? Deixa as coisas muito relativas, então, enfim. E não é dessa forma. Então ele está dizendo, o que semeia na carne. E esse período que nós estamos vivendo, nós estamos assim em um cenário que se nós não tomarmos cuidado, nós estamos muito, muito propensos mesmo a semear as coisas na carne, né? Semear a corrupção, semear a inveja, semear enfim, uma série de coisas da quais nós sabemos que, né, que está escrito em Gálatas mesmo, está até aqui do lado, olha só,
que são as obras da carne, que são manifestas prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, que é uma coisa que nesse tempo está tendo muito, irmãos. Invejas, homicídios, bebedices, glutarias, coisas semelhantes acerca dessas, das quais já vos declaro, como antes já vos disse. Paulo estava reafirmando essa mensagem para a igreja de Galácia, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, nós estamos vivendo um tempo muito propenso a essas obras aqui, irmãos, né? E eu chamo a atenção principalmente para as heresias, porque o evangelho que vinha sendo pregado em sua ampla maioria, o evangelho de triunfos, o evangelho ecocêntrico e não cristocêntrico, não estava preparado, é claro que não está preparado para viver um momento de adversidade como esse. Então tem muita gente falando muita bobagem acerca de heresias, né? Acerca de coisas que nós não sabemos que não tem fundamento bíblico. Mas a nossa confiança verdadeiramente ela está em Cristo e nós estamos buscando o dia da sua vinda, né? O dia de Jesus vir buscar a igreja. Mas vamos lá, eu preciso falar sobre semear e preciso falar sobre colheita. O que é a semente aqui em relação ao que eu quero falar? A semente é aquilo que está nas nossas mãos. A semente para você e para mim dentro dessa mensagem hoje é o nosso poder de decisão, certo? Jesus diz assim, ó, o caminho do mundo, o caminho da perdição é largo e espaçoso. O caminho que leva à vida eterna, o caminho é estreito e a porta é apertada. Né? O caminho é apertado e a porta é estreita. É um pouco mais difícil. Por que é um pouco mais difícil? Porque com essa semente, se você vai semear na carne ou você vai semear no espírito, ela vai ser determinante para aquilo que você vai colher. Então, se eu semeio na carne, obviamente, a carne e o espírito, elas se chocam. Porque o espírito, ele é oposto às obras da carne. Por isso que a palavra do Senhor diz que o espírito vivifica, né? Então, é o Espírito Santo quem nos dá vida. E o Espírito Santo só é possível ter a vida que a Bíblia fala pela palavra. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Né? Então, a escolha, a semente está nas suas mãos. Infelizmente, algumas pessoas têm tido esse período. Por quê, irmãos? Porque para muitas pessoas a adversidade ainda não chegou. Porque é muito confortável, irmão, você ficar dentro da tua casa, engordando como eu engordei, né, irmão? Nesse período, tendo as coisas com uma certa facilidade. Ainda hoje não é muito, mas o governo até mesmo concebeu alguma coisa que dá para as pessoas terem alguma coisa. Outras pessoas estão, né, às vezes sendo demitidas e por não entender o momento, ou pelo psicológico, como tem um dinheiro a mais, guarda, gasta o seu dinheiro com esse conforto, enfim. Então nós estamos vivendo a hora da carne, ela vai muito mais prevalecer, não é mesmo? Porque, por exemplo, uma pessoa que várias pessoas, infelizmente, estão sendo demitidas. Aí a pessoa pega aquele dinheiro que ela não estava esperando, ela está dentro de casa, ela está ligada nas coisas da carne, então ela vai comer, ela vai gastar, ela vai ser aquilo. E quando pensa que não, lá na frente, a semente que estava na mão dela, que ela tinha que ter um certo cuidado, não vai ter nada. E mesma coisa na vida espiritual, né? Se nós não nos atentarmos para esse momento, é claro, irmão, que os irmãos há de convir que há uma dificuldade muito grande, porque também essa situação que é de saúde, que já se estendeu para o lado de política, e também não podemos deixar de lembrar que principalmente na área espiritual para a igreja, que o diabo, a Bíblia diz que ele anda como um leão bramando, a quem possa targar. Então, o leão nessa relação, ele anda procurando as nossas brechas. Então, assim, o teu pastor, o teu irmão de igreja pode não saber o que você está fazendo, né? Aquilo que você está vendo, o tempo que você está gastando com as coisas da carne, com as coisas de Deus, mas certamente o diabo tem como saber disso. E é exatamente dentro dessa situação que ele vai usar a sua investida. É por isso que eu falei que hoje nós temos uma semente. E na verdade não é hoje, né, irmão? É 60 dias atrás, quando começou esse período. E desses 60 dias atrás, muitas pessoas ainda estão de pé por aquilo que plantaram exatamente lá atrás, né? A parábola das 10 virgens vai nos mostrar a importância de ter reserva. Amado,
É tempo de ter reserva. A semente que nós temos que ter nesse momento é a semente da reserva. Qual que é a reserva? É a busca, é a oração, é a leitura, é o devocional. Né? O que é um devocional? Devocional é um tempo, né, trazer em palavras simples, o devocional é um tempo direcionado a Deus. Leitura bíblica, oração, consagração. Muitas pessoas não sabem o que é consagrar. Consagrar é se oferecer a Deus, né? Por exemplo, eu estou tirando um período para Deus, um período de meditação, um período de busca, um período de separação, juntamente com o jejum, que muitas das vezes é incluso na consagração, mas ele em si tem um sentido diferente, que também é para matar a nossa carne. Então, o que nós estamos semeando? A semente está nas nossas mãos. E é determinante, vai ser determinante, mas porque não pense que esses dias que Deus está nos provando, quando a igreja voltar à sua rotina, isso nós sabemos que vai levar um tempo ainda, talvez nós vamos ter surpresa não quando voltar, mas no pós, a volta. Algumas pessoas talvez ele se acostumou a falar, quer saber de uma coisa? Deu para mim você continuar sendo igreja pela internet, esse negócio de ser cobrança não é comigo, e eu vou seguir a vida da forma que está. E o que acontece? Essa pessoa vai acabar se desviando, porque não tem como. Se você cortar um pedaço do seu braço, obviamente o pedaço que for cortado, né, do corpo, ele vai morrer, ele não vai ter mais utilidade. Então o Satanás ele é sagaz. Então o que ele quer fazer? Ele quer usar esse tempo para que as pessoas plantem coisas nas suas mãos carnais. Porque o que nós lemos? Que quem semeia na carne vai comer corrupção. Ou seja, vai colher corrupção. Injustiça, que é o oposto de justiça. A qual nós não somos justos em si, mas somos justificados. Porque a Bíblia diz que não há um justo sequer. Então nós somos justificados porque um justo morreu por nós e o sangue dele, que é o sangue de Jesus, nos purifica de todo pecado quando há arrependimento e reconhecimento que ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então vamos lá, irmão. Eu não vou estender muito, né? Talvez eu termine isso aí, esse raciocínio amanhã ou depois, mas está gostoso aqui. Fazia um tempo que eu não fazia live, eu não sei como os irmãos estão recebendo aí, mas para mim está gostoso aqui. A palavra de Deus verdadeiramente ela é viva e ela também é eficaz. Então como que nós devemos, nós temos a semente. Agora vamos trazer para o lado do cristão, não da carnalidade. E como que nós devemos plantar, né? Como seria feito esse plantio? A verdade é uma só. Jesus diz assim, olha, no mundo vocês vão ter aflição. Então a aflição, a angústia, faz parte. Não tem como fugirmos disso. Não é pelo fato de estarmos servindo a Deus que vamos estar isentos, desculpem, das provações. O fato é que nas provações ou nas tribulações, ele passará conosco. E você há de convir comigo que passar com Jesus em qualquer situação é o melhor que pode ter para o humano, né? Para qualquer pessoa. Então vamos lá. Então o que eu devo semear e como eu vou semear? Eu separei um salmo bastante conhecido, que é o Salmo de número 126, versículo 5, que diz assim, olha só como eu devo semear. Os que semeiam com lágrimas, primeiro você chora, primeiro você se humilha, para depois você colher com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando, quer dizer, nós estamos vivendo esse momento, mas nós não estamos parados, porque o reino de Deus prossegue, os dias estão vindo, a Bíblia diz que aquele que há de vir virá e não tardará. Então aquele que leva, né, a preciosa semente, que também é a palavra de Deus, andando, quer dizer, em movimento, com alvo, prosseguindo e chorando, voltará, sem dúvidas, com alegria, trazendo consigo seus molhos, ou seja, a recompensa está naquele que anda com a palavra, que vive a palavra, que prossegue com a palavra. Ele pode chorar, mas ele vai trazer colheitas boas e vai trazer também a alegria, a paz que o mundo não pode receber, porque Jesus diz assim, ó, eu vos deixo a minha paz, e essa paz o mundo não pode receber, o mundo não está preparado para receber essa paz. E qual que é essa paz, amado irmão? A paz de Cristo, que é a paz que excede todo o nosso. Vamos semear, o crente vai semear chorando, vai semear com lágrimas, mas ele vai colher a alegria. E no versículo 6, a semente precisa ter um objetivo. Você leva essa semente. A semente hoje é a decisão, viu, irmão? Que eu quero dizer para você. Andando e chorando, voltará sem dúvida. O crente, irmão, que passa pelo processo de qualquer
tribulação, de qualquer luta, ele não volta com dúvida, porque a Bíblia diz que a tribulação produz a paciência é a esperança. E a esperança não traz confusão. Então nós esperamos por aquilo que nós sabemos que tem. Amém? Então nós precisamos levar a semente dessa forma. Por quê? Provérbios 11, versículo 18, está pertinho aí também, né, para a gente continuar falando de colheita, plantação e colheita, diz assim a palavra do Senhor, Provérbios 11, 18. O ímpio recebe um salário enganoso, né? Mas para o que semeia justiça, haverá galardão certo. Ou seja, o ímpio ele também tem salário, viu? Mas é daquilo que ele planta e é enganoso. Mas o justo, ele recebe o galardão, a recompensa certa, que é só o Senhor quem pode nos dar. Amém, amado? Então, em tempos em que nós estamos vivendo, nós precisamos entender que o mundo espiritual não parou. A economia parou, os cultos presenciais, em sua ampla maioria, pararam, empresas pararam, muitas situações pararam, e olha só, para você ver, mesmo parando, muitas pessoas faleceram, muitas pessoas quebraram, muitas pessoas estão passando por diversas situações, né? Mas nós não paramos, não somente nas coisas adversas, mas nós não paramos na nossa convicção. Paulo diz, eu esqueço das coisas que para trás ficaram e prossigo para o alvo. Nós não podemos perder o alvo, irmão. 60 dias, sei lá quantos dias já foram, mas nós não podemos perder o alvo. E a semente está na minha e na tua mão para que nós venhamos fazer a diferença. Né? Depois, se você quiser meditar lá, está em Mateus 13, acho que a partir do versículo 33, 34, ele fala, quando explica a parábola do semeador, ele fala sobre a semente que caiu em terra boa, a semente que caiu em terra que não tinha profundidade, enfim. Então a palavra de Deus, ela precisa cair em terra boa. E a terra boa é o nosso coração. É nós que temos que estar preparados. A Bíblia diz assim, olha, se confessar os seus pecados, se arrepender e deixar, alcança a misericórdia. Então tudo vem de nós. Deus está pronto, a Bíblia diz, né, como eu falei lá no começo, as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, senão são as causas, nós seremos consumidos. A misericórdia de Deus, ela está para nós. E ela estando para nós, há a possibilidade de arrependimento e de mudança, para que aí há uma semente boa. Mas nós precisamos estar totalmente convictos daquilo que nós estamos fazendo, né? Então, aquele que planta na carne colherá a corrupção, que semeia na carne, que eu falei, né? Adulteração das características, injustiça. Eu vou ler aqui em Romanos, né? Para falar sobre a injustiça. Romanos, capítulo 2, do 6 ao 8. Romanos 2, do versículo 6 ao 8. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão chegando, aqueles que estão desde o início, aqueles que estão tendo paciência para ouvir essa palavra, que o Espírito Santo venha testificar no teu coração. Diz assim, qual é a recompensa de cada um segundo as suas obras? A saber, a vida eterna aos que, com perseverança, fazem o bem, procuram a glória e a honra e incorrupção. É uma vida, né? Procura, ir alcançar. Aí assim, mas o versículo 8. Mas a indignação, a ira, aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Né? Então, assim, para um tem uma recompensa que é a vida eterna. E no versículo 8 tem a ira. E de quem que é essa ira? É a ira de Deus, irmão. E Deus, irmão, Deus ele se ira. Deus ele já tem algo determinado. Vamos aqui também para falar sobre a semear na carne, a injustiça. Colossenses 3:25. Carta de Paulo aos Colossenses 3:25. Eu já estou quase concluindo, tá, irmãos? Colossenses 3:25. Que diz assim: mas quem fizer agravo receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Então, aquilo que você planta, meu irmão, aquilo que nós plantamos é aquilo que nós vamos colher.
E aqui no caso eu estou falando sobre, vou retomar o versículo chave, que semeia na carne, da carne se fará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito está em letra maiúscula, viu, irmão? Por isso é o Espírito Santo, ceifará a vida eterna. Para uns, condenação eterna, para outros, vida eterna. Mas isso é determinante. A Bíblia diz que a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, você pode ser caridoso, você pode ser a melhor pessoa, mas se você não servir a Cristo, não confessar os seus pecados e não viver uma obediência à palavra de Deus, de nada serve. Porque tem muitas pessoas que não professam a fé em Jesus Cristo e é melhor que muito crente em caridade, meu irmão. É muito melhor em caráter, é muito melhor coisa. Não era para ser dessa forma, mas infelizmente é. Mas a salvação não é pelas obras. É por isso que Paulo vai dizer assim, ó, Deus veio buscar os pecadores, do qual eu sou o principal. Paulo se coloca como um dos maiores dos pecadores, porque Paulo tinha na cabeça. Parece que Paulo ele não conseguia. Vamos entender o lado humano de Paulo, né? Paulo ele não se conformava de ter perseguido a igreja, porque ele fala assim, quando vai falar que ele é apóstolo, ele falou que ele não era digno de ser chamado apóstolo, porque ele perseguiu a igreja. Então Paulo olhava para trás e como se ele dissesse assim, poxa vida, mesmo eu sendo perseguidor da igreja, o Senhor Jesus me encontrou, me salvou, e não era digno, mas é pelo seu amor, pela sua misericórdia que me alcançou, né? Então precisa haver uma mudança, porque você não tem como semear na carne e colher a vida eterna. As coisas de Deus são santas. É por isso que a Bíblia diz assim: sede santo porque Ele é santo, mas é santo em toda a sua ou a vossa ou a nossa maneira de viver. Amém? Eu vou ler alguns versículos para falar sobre a vida eterna e já estou concluindo. Amém, amados? Não quero ser cansativo. A vida eterna. Vamos lá, Romanos 6, 23. Vou dando paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão. Abençoe os irmãos Várzea Paulista, irmã Érica, irmão Demétrio, paz do Senhor a todos. Carta de Paulo aos Romanos 6, 23. O Espírito Santo é maravilhoso. Essa palavra ela é viva. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aí tem a condicional. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado já tem o salário, é a morte. Seja a morte espiritual ou a morte eterna, né, para aqueles que não se arrepender. Mas aí ele vai dizer assim, mas o dom gratuito de Deus é um dom, a salvação é um dom, viu, irmãos? É uma dádiva, é algo que Deus dá ou oferece, porque a salvação ela é dada, mas ela precisa ser praticada, né? Aí entra o arbítrio, né? O livre arbítrio. Então, semeia na carne, colherá a corrupção. E o que semeia no espírito, colherá a eterna. E retomando, né? Retomando aquilo que eu falei lá no início, Pai do Senhor, irmã Silvana, retomando aquilo que eu falei lá no início, sobre a semente estar na nossa mão. Não pense você que você está de férias nesse período, querido. Não pense você que o inferno está de férias nesse período. Não pense você que o céu está de férias nesse período. Então nós estamos vivendo um período a qual os olhos, como chama de fogo, que tudo vem, tudo contemplam, né? Eles estão passando dentro dos nossos lares, no nosso coração, vendo a nossa intenção, vendo a nossa conduta, vendo que tipo de crente nós somos em um período como esse. E é o que eu falei algum tempo atrás. Talvez nós teremos algumas surpresas, não agora, porque agora já tem alguns que estão abandonando a fé, né? Abandonando a carreira da fé proposta, né? Talvez nós vamos ter, depois nós vamos ter, nossa, mas o irmão, nós vamos falar da seguinte maneira, nossa, mas a pessoa passou por um período tão difícil que foi essa quarentena, agora que voltou, a pessoa está se desviando. Não, não. Porque ela não levou a sério, porque ela não entendeu o momento que Deus estava proporcionando. Nós estamos em um momento de provação, irmão. E quando nós somos provados, Deus obviamente quer que nós sejamos aprovados. E se eu ficar semeando na carne, eu vou colher a corrupção, o adultério, colher um monte de coisa, e não a vida eterna.
Então Deus reservou esse momento para conosco, ou para com a sua igreja, para que também desenvolva um relacionamento com Deus. Você quer ver uma coisa? Quando você namora, o rapaz namora com a moça com o rapaz, e eles se decidem a casar. Até então, quando vai um para sua casa e outro para sua casa, eles têm uma visão, mas não completa, né? Não completa. É semelhante ao crente que estava vivendo só indo na igreja, ou é semelhante àquele um que mostra ser crente só na igreja. Mas quando se casa, as adversidades, do dia a dia as contas começam a ser divididas, o dia do mau humor, o dia mau, aí é que as pessoas se conhecem e aí que você vai ver se realmente tem amor. Porque Paulo vai dizer aos Coríntios que o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera, né? Então Deus, de certa forma, está dando a oportunidade para a sua igreja, para a sua noiva, revelar-se ou mostrar esse amor em sua continuidade, ou em seu relacionamento, no seu cotidiano. Porque, infelizmente, eu falo isso principalmente de 10 anos para cá, as pessoas estavam muito aprendendo a ir à igreja, participar do culto, se emocionar, sentir a presença de Deus, profetizar, receber palavras proféticas que ficavam até a porta do templo. Ou algumas, por não receber e não aceitar, dependendo da palavra, deixavam ali mesmo. E é a semente do qual nós estamos falando, né? A semente precisa cair em terra boa para que ela produza o broto, a árvore e venha o fruto. É um processo. Então Deus verdadeiramente está reservando esse período para a sua igreja viver um processo de conhecimento. Eu tenho certeza, crente. Você pode ter 40 anos de crente, mas agora você está se conhecendo quem realmente você é diante de Deus. Porque nós só conhecemos a diversidade. A fé mesmo. A Bíblia diz que a fé é o fundamento das coisas que não se vê e que se espera. Se você tem tudo apalpável, você não precisa ter fé, porque você tem convicção. Você só vai aplicar a sua fé quando você não vê, é o que a Bíblia diz, mas é o que você crê. Então, assim, nós estamos vivendo um momento no qual nós precisamos ter fé e crer que Deus vai nos tirar desse momento, mas que também que Jesus está mais próximo de voltar, porque fazem parte dos sinais da palavra do Senhor se cumprindo. Amém? Então vamos lá. Romanos 2,7 agora, eu quero ler, né? Falando sobre vida eterna, para dar uma conclusão àquilo que nós falamos. A saber, procuram glória e honra e incorrupção. Acho que eu tenho já li isso aqui, né? Ou não? Não. Enfim, irmãos, Deus está reservando esse momento para mostrar o que é perseverar, irmão? É continuar, é se esforçar. Perseverança, irmão, isso tem a ver com esforço. E a Bíblia diz que o reino de Deus é tomada força. É esforço. Qual que é o maior esforço? A luta pessoal. Porque quando Jesus diz assim, ó, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Ou seja, entre em luta com você mesmo. Tome a sua cruz, que é a sua adversidade, e me siga dia após dia. Então nós estamos nos conhecendo. Pelo menos eu falo por mim. Não sei se você vive esse momento. Mas nesses 14 anos que eu sirvo ao Senhor, eu estou me conhecendo como um cristão nesse momento. E algumas coisas eu estou vendo que não era da forma que eu achava que eu era. É a mesma coisa um casamento que ele é, como eu vou citar o caso do casamento. Um namoro, um noivado totalmente sem nenhuma diversidade, sem nenhuma coisa. As coisas fluem muito bem, mas depois que casa, em algum momento você vai ter, né, a diversidade. E o casamento, irmão, muitas pessoas até não conseguem lidar com as diferenças, mas a diferença é o crescimento, amado. Um casal se fortalece no seu amor, né? Eu falo isso pela minha experiência, nas adversidades, nas lutas. Na verdade, ficamos mais próximos, né? Jesus, quando estava orando pelos discípulos, ele disse assim, Pai, eu não peço que os tirem do mundo, mas que o livre do mal. Jesus falou assim para ele assim, ó, tem coisas que o diabo vai fazer que eles não vão aguentar. Então livra eles disso. Mas eles vão ter que passar o processo do mundo. Por quê? O processo do mundo é em carne que nós vamos conseguir a salvação. Nós teremos um corpo glorificado, mas é por aquilo que nós vamos fazer. Não pelas obras da carne, mas pelo fruto do Espírito. Olha que coisa linda, né?
Porque se o Espírito de Deus habita em mim, eu preciso ter fruto. Qual que é o fruto? O fruto do Espírito que está em Gálatas também. Né? Então vamos lá para terminar. Primeira, falando sobre vida eterna. 1 João, não é o Evangelho, é a carta. Dá um aleluia aí. Glória a Deus. A irmã está falando que depois que casa muda tudo. A vida do crente é a mesma coisa, irmão. É da mesma forma. É dia após dia para a gente conhecer quem nós somos, não é mesmo? Glórias a Deus. Ainda bem que quando a igreja casar com o noivo, que Apocalipse diz, né, que o Espírito e a noiva diz, Senhor, vai ser só gozo, alegria, paz e coisa tremenda, que é o que nós estamos buscando, mesmo? 1 João, capítulo 2, não é o Evangelho, mas é a Epístola. Capítulo 2, versículo 25. 1 João. É isso mesmo? Não. 1 João 2,25. É isso, irmãos. Estou chegando lá. Irmãos, eu usei o casamento como exemplo aqui, mas pano de fundo, viu? 1 João 2,25 diz assim: E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Tinha um louvor que fez muito sucesso, né? Quem tem promessa de Deus não morre, né? Não morre desde que fique na posição. Né? Mas a maior promessa que Deus fez não é a casa que ele pode te dar. Ele tem capacidade de dar, pode dar. A maior promessa que Deus fez e me fez não é as coisas na terra. A preocupação do Senhor Jesus não é com aquilo que nós vamos triunfar na terra. Nós podemos ser prósperos, podemos ser até ricos, irmão, em Cristo Jesus, né? Podemos ser até muito abençoados, né? Mas olha o que João está dizendo. E esta é a promessa, uma afirmativa, que ele nos fez, a vida eterna. Jesus não veio para falar assim, ó, vocês vão ficar ricos e milionários. Até mesmo porque ele falou assim, o meu reino, o reino dele, não veio com aparência exterior, mas com aparência interior, que há de ser revelada, né? E aí João vai afirmar aqui, a promessa que ele nos fez é essa, a vida eterna. E para ter a vida eterna, o que nós lemos lá no comecinho? Quem semeia no Espírito colherá a vida eterna. Querido, que possamos nos atentar para esse período. Não haverá desculpas, viu? Ah, eu fiquei fraco porque não ia para a igreja. A igreja não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Ah, eu fiquei fraco porque eu não tinha ministério. O ministério não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Ah, eu fiquei fraco porque o pastor não visitou. Quem salva não é o pastor. Quem salva é Jesus Cristo. Ah, eu fiquei fraco porque minha esposa não me ajudou em oração. Quem te salva não é a tua esposa. Quem salva é Jesus Cristo. E esse momento, se nós olharmos com oração apenas, Mateus 25, onde fala que o noivo vinha vindo e todas tiveram sono e tosquenejaram, e a hora que houve o brado, aí vem o noivo, e algumas pelo cansaço, pela fadiga, porque nós estamos vivendo espiritualmente um tempo parecido com esse, cansaço, fadiga, e parece que até para esperar Jesus não está tão fácil, e realmente não está, mas nós estamos aguardando. Só que quando alguém brada, diz aí vem o noivo, quem estava com reserva? Você acha que elas adquiriram essa reserva do azeite que hora? A hora que elas começaram a perceber que o noivo estava tardando, enquanto as outras estavam descansando, ou estavam ociosas. Então tem muita gente, irmão, que está tirando esse período como férias. Tal, né? A minha rotina mudou, mas estou em casa, a geladeira está cheia, hoje, enfim, as coisas estão acontecendo, hoje estou muito triste. Busque a Deus. Semeie no Espírito. Busque as coisas do Senhor. Pastor Rodrigo, mas eu não tenho ninguém para orar comigo. No WhatsApp, você sabe que pode te ajudar em oração, mas entenda. É uma coisa que nós precisamos entender. O tempo que Deus está reservando é um tempo de particularidade. Senão Deus não permitiria tudo isso que está acontecendo como o principal chamado isolamento. Né?
Então não vamos nos isolar dos nossos familiares, não vamos nos isolar de Jesus Cristo. Mas está nítido que Deus está chamando a nossa atenção para que a busca comece dentro de casa. Se você está esperando a igreja voltar, os cultos voltarem, para você se encher de Deus, eu tenho uma notícia muito triste para você. Você pode ter uma decepção muito grande com você mesmo quando voltar. Se é que vai voltar, porque Jesus está voltando, então ele pode voltar a qualquer momento. Que eu e você possamos semear no Espírito. É o que nós lemos lá em Gálatas. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Seja no âmbito natural, quanto no âmbito espiritual. Viu? Né? Seja no âmbito, então, a Bíblia diz que a salvação não vem pelas obras, mas a Bíblia também diz, não cansemos de fazer o bem, para que ao seu tempo venhamos colher. Sabe o que ele está dizendo? Continue fazendo a sua parte, continue fazendo o bem, que a colheita quem dá é Deus, né? Quem nos permite colher é o Senhor. Então, amado, que você fique com esta palavra. Que o Espírito Santo produza na tua vida, na tua alma, força. Se você já estão dizendo, e eu acredito nisso, e também é resultado de oração, que no próximo mês haverá uma flexibilização dos cultos até aqui na nossa região, né? Então, assim, é o que eu falei lá no início, as coisas vão voltar, mas não vão voltar de uma forma normal. Mas até lá, amado, não espere voltar à rotina de cultos. Não espere. Não espere das outras pessoas. Porque tudo que Deus está nos mostrando nesse momento é para não esperarmos de ninguém a não ser dele. E é por isso que nós estamos em isolamento nos lares. Ainda graças a Deus que hoje temos a internet. Temos a opção, como eu, como pastor, e outros pastores que têm até a possibilidade. Nós não temos ainda, mas vamos ter as nossas transmissões na igreja, tudo. Ficou mais claro ainda que isso hoje é uma coisa, oportunidade de levar essa palavra, de receber de outros pastores. Você também. Temos hoje as redes sociais, temos uma comunicação que, por mais que ela não seja presencial, né, ela é viva. Paulo, quando queria falar com as igrejas, não tinha possibilidade, escrevia carta. Hoje eu estou falando com os irmãos e os irmãos estão me vendo, né? Então nós, de certa forma, estamos isolados, mas não distanciados, né? Por que que nós não estamos distantes? Porque nós estamos no mesmo propósito, no mesmo corpo, aleluia. E o mesmo propósito, o mesmo corpo é Cristo. Então nós estamos isolados, mas não distantes. Porque a nossa referência é Jesus. Então plante no Espírito, irmão. Eu sei que está difícil para orar. Mas olha, você que está tendo tempo, ore na madrugada. Você que está tendo tempo, leia a palavra. Né? Tem algumas Bíblias no celular que dá um plano para você ler a Bíblia o ano inteiro, sistematicamente. Você pode fazer um projetinho ali do jeito que você quiser. Escola Bíblica Dominical, enfim, amado. Deus está nos reservando para um tempo que eu acredito que será de muitas novidades, muitas coisas gloriosas vão acontecer. Mas nós precisamos estar preparados, solidificados pela palavra de Deus. Para eu concluir, quem é crente raso não vai aguentar. O que é crente raso? É aquele que só fica por cima, irmão. É aquele que tinha umas plantinhas que minha avó tinha antigamente, você colocava ela num baldinho de água, ela já criava raiz, mas você tirava da água, ela morria, porque ela não tinha profundidade, ela não tinha os nutrientes da terra, né, para ela se solidificar, para ela ter força. Não sei se é comigo, ninguém pode, não sei, uma planta que eu nem vejo mais, mas lembro quando criança, né, que tinha uma planta que se colocar até no balde de água, ela sobrevive, mas quando na verdade nós sabemos que nós estamos plantados em Cristo. E nós não podemos ser de raso, nós temos que ser de profundo. Né? A profundidade da palavra, a profundidade do relacionamento, a profundidade da comunhão. E o que é profundidade? O que você precisa para ter profundidade? Cavar. E o que é cavar? É esforçar. E o que é esforçar? É orar, é buscar, é clamar. Amém, amado? Já falei demais. Deus abençoe a todos. Que essa palavra produza efeito no teu coração.
Se você puder compartilhar, compartilhe para que mais pessoas sejam edificadas. Eu vou fazer o processo de copiar e depois já vou mandar no meu canal do YouTube. Irmão, se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, sei lá, coloca o sininho lá para você receber as notificações. Rodrigo Santos de Almeida é o nome do meu canal. Também leve esse canal para mais pessoas, divulgue, porque o intuito do meu canal é somente que a palavra de Deus seja anunciada. Amém, amados? Deus em Cristo abençoe, uma ótima noite. Guarde esta palavra no teu coração. Fiquem com Deus.